Ontem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele decidiu proibir a prática de desqualificação da mulher vítima de crimes sexuais ou de violência em audiências judiciais e investigações. Pela decisão, não poderão ser usados elementos que façam referência à vida sexual da mulher ou seu modo de vida como argumento das defesas de acusados dos crimes sexuais. E o objetivo dessa decisão é evitar que essas mulheres sejam discriminadas e desqualificadas nos processos. Vale ressaltar que a revitimização é um dos fatores que leva à subnotificação dos crimes sexuais e de gênero. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, mais uma vitória. E eu fico tão feliz quando a gente vem aqui trazer a doutora Júlia, que a gente traz assuntos às vezes tristes, às vezes complicados, enfim, mas é a nossa realidade, a gente tem que mostrar. Mas esse assunto é muito legal porque é mais uma vitória. E isso tudo aconteceu, doutora Júlia, por conta de um caso em que acabou, enfim, tomando uma proporção grande, porque foi naquelas audiências online, né, que aconteceu, né? Muito bem. Primeiro, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Prazer tê-la conosco aqui. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Realmente, infelizmente, é necessário que mais mulheres passem por constrangimentos para que a legislação ela seja mudada. Bom seria que a gente fosse respeitado sem precisar de um papel. Este direito. Então, a mulher que foi a vítima, que teve essa divulgação, foi apenas uma entre milhares. E isso não só acontece, Wilson, no processo criminal, não. Isso acontece, infelizmente, muito também dentro das varas de família, quando a mulher decide se separar e é subjugada. Quando a mulher decide se separar e sempre tem que justificar o porquê da sua separação. E isso a legislação não traz essa obrigatoriedade. Basta a gente não querer mais permanecer no relacionamento para ter o direito de separar. Ninguém é obrigado a permanecer juntos e, graças a Deus, mais um avanço. Agora, obrigatoriamente, nós não seremos mais expostas. Antigamente, quando começavam a fazer perguntas que atingiam a gente como mulher, atingiam a nossa moral, ou queria descredibilizar a nossa palavra de alguma forma, a gente procurava só a corregedoria. Essas pessoas respondiam administrativamente. Agora não. Agora a gente vai ter uma penalidade. Agora a gente vai poder ter uma legislação para resguardar o mínimo de dignidade que a gente já merece. Muito bem. Doutor Júlio, nosso tempo é curtinho, mas eu queria que a senhora desse uns exemplos para os nossos telespectadores, as nossas telespectadores especificamente, pudessem entender o que seria essa desqualificação, por exemplo, numa audiência ou numa vara de família, uma discussão que está ali. O que é que aconteceu? Para as pessoas entenderem, para as pessoas que de repente não estão... Mas nossa desqualificação, como assim? Em que sentido? Só para a gente poder trazer esses exemplos. Wilson, o que mais acontece e que a gente presencia no dia a dia. Ele agrediu você porque você estava tendo um relacionamento com outra pessoa? Ou seja, a senhora estava traindo ele e por isso que ele lhe agrediu? Essa pergunta ela não pode ser feita porque não há justificativa nenhuma para uma mulher ser agredida. Outro que acontece muito, a senhora foi vítima de violência sexual, mas a senhora deu algum tipo de chance a ele, a senhora olhou de forma diferente, como é que a senhora estava vestida nesse dia? A senhora bebeu demais? Então, são perguntas e, obviamente, num contexto de cunho para poder responsabilizar a mulher por um crime que ela sofreu e que ela não é acusada, ela é vítima. Perfeito. Excelentes os exemplos para as pessoas entenderem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo. Doutora Júlia, vamos ver. A Edneide Santos pergunta, doutora Júlia, desde que me separei, meu ex-marido vive ameaçando minha família, onde é que eu posso procurar ajuda? Pois é, Wilson, a gente viu um caso terrível, inclusive ontem, de uma mulher que procurou ajuda por mais de 5 vezes, por diversos meios e, infelizmente, ainda assim, teve a irmã assassinada. Infelizmente,
Ainda existem esses homens que não respeitam, mas a procura da delegacia e a medida protetiva depois da denúncia está comprovado, reduz em 80% a reincidência. Então, o que é que a gente diz aqui para você? Procure, faça o boletim de ocorrência, requeira a medida protetiva e a gente vai rezar para você estar dentro dos 80%. Requeira também que a Patrulha Maria da Penha possa estar monitorando você, possa estar você com o botão do pânico para qualquer ação diferente, você possa acionar e ser socorrido de imediato. Então, a orientação e a resposta a essa pergunta é: vá à delegacia, denuncie. Doutora Júlia, também nosso tema, mas enfim, não tem como a gente não questionar, porque esse caso foi a senhora que trouxe, inclusive, estava acompanhando e dando todo o apoio para essa moça que, infelizmente, o alvo seria ela, mas ele, para atacar, como ela estava reclusa em casa, então a fúria dele foi para a irmã. Não é? Ela tinha feito o boletim de ocorrência, mas não pediu a medida protetiva, né? Então, ela tinha medida protetiva, Wilson. Nós não sabíamos. Não só ela, como a irmã tinha medida protetiva. Há 8 dias atrás, ele procurou a irmã, porque a irmã dela estava fazendo o transporte das filhas dela. Como ela estava temendo sair de casa por agressões que ela sofreu, e ela acusa, inclusive, a polícia de Alagoas por praticar essa agressão contra ela, junto com o marido, ela começou a ficar escondida dentro de casa. E a irmã, para que as filhas não deixassem de estudar, começou a levar no ponto de ônibus, deixar no ponto de ônibus, fazer a retirada do colégio. E ele foi até o colégio, na frente das filhas, disse que ia matar parente por parente dela e ela seria a última para que ela sofresse. E nesse contexto, ela acusa e deixa claro para toda a população, todo o sofrimento, que a irmã não é usuária de droga, não tem envolvimento com o tráfico, não tem nenhum tipo de débito e nenhuma inimizade. Sendo assim, a única pessoa capaz, o que ela traz para a gente, de ter sido o mandante do ocorrido, era o seu marido para fazer ela sofrer. E o sofrimento... As instituições, então, falharam nesse ponto, então, de dar esse apoio de blindagem à proteção. Isso é mais um caso, que a gente continua dizendo. Se a gente instiga tanto para que as mulheres busquem a ajuda, e tem que ser buscar ajuda mesmo, mas no momento que elas buscam ajuda, faltou, então, essa blindagem para proteger que a situação chegasse a esse ponto, né? Wilson, a gente saiu aproximadamente 5 horas da manhã, hoje, da delegacia. E a sensação é de revolta porque a Lei Maria da Penha, ela é a lei mais bem feita do mundo porque foi feita com um conjunto de pessoas. Pessoas de todos os gêneros, de todas as idades, todas as autoridades, até mesmo das igrejas juntos. Então a lei ficou bonita, mas a aplicação da lei, ela é muito falha. A gente não tem um sistema que garanta. Esse homem, segundo informações da vítima e da própria filha dele, fazia rondas nos locais e essa aproximação através dessa ronda, dessa intimidação, já seria o suficiente para que ele fosse preso pelo descumprimento da medida protetiva. Então, a gente tem que trabalhar firme para que o Estado possa fornecer a essas mulheres que têm coragem de enfrentar o seu medo e entrar dentro da delegacia um sistema de proteção, porque a proteção dessas mulheres que estão denunciando está falha e a legislação ela é muito branda. O que ele estava sendo acusado era um crime de ameaça. Ameaça é menor potencial ofensivo, Wilson, não dá 2 anos, isso significa que ele não vai pagar 1 dia de cadeia, ele vai pagar a cesta básica ou ele vai pagar no trabalho social. E isso não protege a mulher e é o que a gente sempre diz, quem ameaça faz. Então aproveita a oportunidade do seu espaço para pedir para as autoridades que estão nos ouvindo. Foi só o início. E a gente sabe que a Polícia Militar ontem deu exemplo, porque eles não pararam 1 minuto, eles correram atrás. Eles entraram na casa com a autorização da vítima, encontraram arma registrada, Wilson, no nome de polícia. Então é necessário que o Estado, todas as autoridades trabalhem para que ele não vá à rua. Ele não é o primeiro crime que ele comete, ele já foi condenado, já foi processado, desculpe, condenado ainda não, por outros crimes. Essa mulher tem mais de 10 denúncias e ela teme pela vida dela e a gente até está entrando em contato com o Ministério Público porque ela precisa entrar na proteção à testemunha, porque na verdade não é só uma questão de violência contra a mulher porque ele não aceita o término, isso é o principal, isso que trouxe a revolta dela, mas o grande problema é porque ela sabe muito e ela está preparada para colocar tudo no papel.
Mais um motivo para protegê-la mais ainda, ela e todas aquelas que colocaram a boca no trombone e não aceitaram viver covardemente com esses vigaristas vivendo em violência, seja de todas as formas. Isso é importante. Obrigado, doutor Júlio, por essa explicação. Não estava na pauta, mas eu não tinha como não trazer essa explicação como prestação de serviço, inclusive, para quem está nos acompanhando, tá? Vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje? Vamos lá. Quem faz a pergunta é a Mariana Souza. Olha, desde que pedi o divórcio, doutora Júlia, venho sendo alvo de difamação. O que devo fazer? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. O divórcio é um processo civil. Você estava querendo simplesmente se separar. Agora, além do processo civil, você precisa fazer um processo criminal para que as pessoas que estão lhe difamando, não só quem inventou a mentira, mas quem continua perturbando e divulgando e encaminhando, sejam responsabilizados, conduzidos à delegacia e condenados ao final do processo criminal e não civil. Muito bem. A gente só fica triste porque o final foi da pior forma possível, né? Nesse caso, nós estamos voltando aqui para que as pessoas continuem, não esmoreçam, né, por conta dessa situação. Continuem denunciando, porque você será vítima. Se aconteceu com essa moça agora, imagine se ela tivesse ainda não denunciado e estivesse em casa. Ele teria feito o que ele disse, teria matado um por um. Denuncie. Acredite ainda que o final é a prisão dele. A gente vai, cada vez mais nós estamos falando sobre lutas vencidas, né, doutora Júlia, aqui? E se ela não tivesse denunciado? E se a irmã não tivesse denunciado? Hoje, com toda a convicção dos meus todos os anos de advocacia, ele estaria na rua. Porque a gente não teria provas que ele seria o responsável pela morte dessa mulher. Então, denunciar, mesmo que aconteça o pior, ainda vale a pena. Eu agradeço demais a TV Pajuçara, porque sempre dá voz a essas mulheres. Esse grito de socorro por mim, por ela, por todo mundo que está em casa, eu tenho que agradecer. Então, agradeço a Pajuçara, o Explica Pra Gente, toda a equipe, e a você hoje, que eu sou sua fã. Obrigada. Também. Eu que agradeço a você em nome de todas essas mulheres, porque você é um anjão lindo, maravilhoso, que continua fazendo um trabalho brilhante. Mais uma vez, muito obrigado, bom final de semana e que tenhamos notícias melhores e que ele apodreça esse e outros mais atrás das grades. Amém. Bom final de semana, Obrigada, doutora Júlia. Sucesso para você, tá? Obrigado mesmo pela sua participação. Tá? Vamos fazer o seguinte, é verdade, bem lembrado, viu? Tá aqui então, coloca uma imagem dela, por favor, Aninha, que fica mais bonita. Muito bem. @JuliaNunes_mulher. Por que a gente fala sempre isso aqui? Porque esse Instagram é o é o Instagram da doutora Júlia. Então lá você vai ter vários recados, várias informações. Ela sempre está se expondo a situações e trazendo informações para vocês. E pode também ser assuntos a serem debatidos. Você pode cobrar dela para ser assuntos debatidos. Não explica pra gente, tá bom? Ela está lá sempre à sua disposição, @JuliaNunes_mulher. Agora sim, beijo, obrigada, bom final de semana para você, doutora Júlia Nunes, advogada brilhantíssima aí, com esse trabalho brilhante aí à frente da AME também.